Doutora Ana, obrigado. Que tá? isso, me chama de Bia, por favor. Bia, é a força Ale, do porque hábito. você é Ale. Tá bom, Bia. Bia, eu tô sabendo que você tem uma questão, uma ligação com a televisão, que você já colaborou com algumas obras de dramaturgia. A primeira pergunta que eu queria te fazer é como a televisão entrou na sua vida? Olha, Lê, não sei. Eu vou te falar um pouquinho, assim. Eu, quando tinha 14 anos, eu era muito tímida. E aí a minha mãe se dava com a irmã do Ivan de Albuquerque, que foi um grande diretor, e que dava aula no tablado, da Sim, Maria Clara Maria Machado. Clara. E aí o Ivan chegou para a mamãe e falou assim, bota a Bia, a Aninha, para fazer teatro, para ver se ela se solta. E aí eu fui fazer, mas não era a minha. Eu, na realidade, acabei virando assistente da Maria Clara Machado. Conseguiu fugir de uma certa forma. Eu né? ajudava a fazer a produção da peça, Nossa, ajudava que a legal. leitura do texto. E, tipo assim, quanto a gente tem que arrecadar dinheiro, então vamos arrecadar e tá. Mas ficou aquele amor pelo teatro. Que eu ficava muito com a Maria Clara Machado e ela falava, tá vendo aquela luz? Tá vendo aquela coisa? Tá vendo aquele ator? Tá vendo aquela atriz? E eu falava, nossa, que interessante. Então, acho que foi a primeira vez que alguém compartilhou comigo aquela coisa que eu tinha de gostar de ver gente, de observar gente. Eu sempre tive essa fascinação. Aí eu falei, caramba, esse negócio de arte é bonito de observar. Então, nasceu aí. Fui fazer medicina, aí tive que sair do tablado quando eu entrei para medicina. E aí, ela, na hora de eu me despedir, eu falei, ai, Maria Clara, não volto mais, porque agora a medicina é horário integral. Porque eu continuei fazendo tablado, eu adorava ir para lá. E aí ela falou assim, ai, que pena, porque assim, você é uma pessoa tão observadora, parará. Aí ela falou, eu acho que você vai acabar fazendo psiquiatria, alguma coisa nesse nível. Eu falei, será? Porque aí eu falei, eu não tinha Curioso, pensado. foi a Maria Clara que te Que despertou. deu esse... Porque eu falava das coisas dos personagens, eu falava, interessante isso, Você você já ia notou? para uma questão comportamental dos personagens. E ela falava, como é que você notou isso? Eu falei, não sei, mas não é isso? Ela falou, exatamente isso. Então, isso nasceu ali. E aí eu entrei para a faculdade de medicina, fui fazer clínica geral, porque eu queria primeiro entender de tudo, depois fui fazer a psiquiatria. E realmente minha paixão era gente. Eu sou voyeur de gente. Eu viajo, não me chame para ir para shopping, nada disso. Me chame assim, ó, a gente vai para um lugar, a gente vai botar uma cadeirinha, ou vai para uma prainha, a gente vai ficar observando o que as pessoas fazem, o que elas falam. Eu viajo para ver gente. Você gosta dos realities? Big Brother, por acho exemplo? muito interessante os realities, porque eles testam as pessoas, os limites de cada personalidade, e eles se colocam para fora. Na realidade, o reality é uma fração de uma sociedade, Sim. de um grupo. Se for bem escolhido o elenco, você consegue quase que botar ali todos os tipos humanos que tem. Retrato, né? Não tem aquela coisa do enneagrama, Sim. a cabala. Todos os lugares falam que a gente tem entre 9 e 11 personalidades na humanidade. E eu acho que se fizer uma boa escolha... Você consegue observar isso tudo ali dentro dessa dinâmica. Você sabe quem vai explodir, você sabe quem vai desistir, você sabe quem vai suportar qualquer coisa, quem vai suportar qualquer coisa fingindo, quem vai suportar qualquer coisa se mostrando, né? Eu acho isso muito... Por exemplo, no reality do Alemão, que é quase com a Fanny, com a Seri. que eu achei um dos melhores, né? E o reality da Juliette, eu cantei o campeão muito antes, quando a coisa começou. Né? Da Juliette, a gente estava fazendo umas lives por causa da pandemia, e eu falei assim, ela leva. Aí todo mundo falando, imagina, ela tá isolada. Eu falei, ela vai dar a volta por cima, ela leva. E o tempo todo a pessoa, e aí, Bia, mudou essa semana? Não mudou, ela é Juliette. Não, é Juliette. Porque ela tinha a jornada do herói. Entendi. Né? E o ser humano, a jornada do herói, eu acho a coisa mais linda que tem. Explica pro pessoal de casa, para quem não sabe, que é a jornada do herói. A jornada do herói é aquela pessoa que vem desacreditada, que tem uma vida, tem uma história triste, ele vai para os embates, ele passa por necessidades, ele vai crescendo a cada necessidade. E quando eu vi ali a Juliette naquele início, isolada, todo mundo rejeitando, e ela não fez a menor possibilidade de sair.
Entendi. Ela não sairia. Não saiu. E quando ela viu que... Eu falei, ela ficou. Agora ela vai rever o jogo. Quando ela viu que ela tava com a coisa... E ela já tinha ganho o público. Uhum. Porque o público brasileiro, pelo menos, não posso falar dos outros, não pode ver ninguém ser injustiçado. Isso é uma coisa que eu e a Sônia, a gente comenta muito lá na mesa. Que às vezes a pessoa que parte pro ataque feroz em cima de alguém num reality, ela pode estar construindo o campeão daquele reality, né? É por aí. Alemão. Uhum. O Lucas Penteado, né? Exatamente. Talvez se não tivesse saído, seria o campeão, né? Exatamente. Agora, eu queria que você explicasse, assim, as obras que você colaborou. Me falaram que você fez uma pesquisa com aquele personagem do Bruno Galhaço. Foi? Não, do Bruno não. Naquela novela eu fiz a da Letícia Sabatella. Ah, da Letícia. Do Bruno foi um outro colega. Tá. A Letícia a gente fez, eu me lembro que a Glória... Aí você fala assim, e como é que foi a televisão? Não sei, foi uma coisa tão natural. Porque eu comecei a atender pessoas e essas pessoas falavam, você me ajuda nisso? O que você acha daquilo? E eu falava, porque eu sou uma pessoa que eu falo. Assim, numa mesa de bar eu falo. Você me pergunta, eu falo. Né? E aí as pessoas falam, você pode me ajudar nisso? E aí eu me tornei amiga da Glória por um Sem Censura. Foi um encontro feliz no Sem Censura, muito tempo atrás. E aí ela falou uma vez assim pra mim, Ana, por que você não quer me ajudar a montar um personagem de psicopata? Eu falei, sem problema, como é que você quer ela? Quero mulher e quero linda. Eu falei, mas por quê? Porque eu quero tirar duas coisas. Que existe mulher psicopata e existe, a psicopatia pode ser bela, que as pessoas associam belo beleza, à bondade. Ética, valor, a bondade. Falei, perfeito. Vamos lá. E quando ela falou, vai ser Letícia Sabatella, eu falei, Letícia? Com aquela cara de anjo, uma pessoa, como é que eu vou psicopatear uma Letícia Sabatella? Eu me lembro, na primeira reunião da novela, estava a Débora Bloch, Letícia Sabatella, era o núcleo, Alexandre Borges, era aquele núcleo. Totia Meirelles. E aí todos foram tirando as dúvidas, a Glória, façam todas as perguntas, tá. E aí a Letícia olhou com aquela carinha e falou assim, mas por que existe gente assim? Aí eu falei assim, olha, não sei, mas elas nascem assim. Mas por que nasce assim? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, existe o bem e o mal. Então pessoas mais existem para a gente poder optar pelo bem. Pelo bem. Porque senão não era um processo ativo o crescimento. Aí ela, tá. Já começou desconstruindo um pouquinho. Aquilo acalmou ela. E foi uma jornada muito difícil. A Letícia sofreu muito. É como se aquela energia fosse muito pesada. E é uma energia pesada. Né? Teve depois uma outra que eu acho que foi a Natália do Vale, fazia uma mulher com perfil bem borderline, que ela namorava os homens e virava aquilo. Ah, eu lembro. Né? Sim. Então, isso também, que são essas pessoas de menor personalidade, não é menor personalidade, são pessoas que têm um vácuo. E aí preenche o vácuo com o outro. Fazendo um espelho com o outro, né? Com o outro, exatamente. Entendi. Então, teve isso. E aí foram surgindo coisas. E aí eu também fui tratando pessoas conhecidas, mas nunca divulguei isso, porque isso dentro do meu trabalho era ética. Sim. Se a pessoa falasse, é ela que falou. Problema dela. Da minha boca não sairia. Né? E eu acho também ganhei o respeito dessas pessoas por isso. Né? Porque nunca abri a boca para falar isso, porque você vê colegas que me constrangem. Tipo assim, tirar foto com o famoso dentro do consultório, para quê? Sim. Sabe? Isso é privacidade sim. das pessoas. Né? Então, e aí aconteceu dessas pessoas começarem, eu tô com esse texto, lê comigo. Falei, leio, não tem problema nenhum. A pessoa ia para consulta. Eu falei, você quer me emprestar? Não, vamos ler agora? Vamos, não tem problema nenhum. E aí fui conhecendo muitas assessoras de artistas, porque ela falou, olha, a Bia falou isso aqui. Aí, de repente, estava assessora online. Como é que a gente vai fazer isso? Falei, não sei, eu faria assim, para ela, melhor assim. Foi uma coisa natural. Foi acontecendo, tanto né? que, assim... Mas eu não sabia então desse start com a Maria Clara Machado. Sim. Né? Que bacana, que legal. Foi uma ótima professora de Você teatro. tem um plano maior para televisão? Talvez a gente possa futuramente, de repente, ver uma série sua na televisão, autoria da doutora Ana Beatriz? Nunca pensei nisso, não. Nunca pensei. Não é uma coisa que me passe pela cabeça. Acho que não.
Tá. Uma pergunta agora é uma pergunta que eu até discuti com a Sônia para trazer aqui para você. É justamente dessa questão que a gente conversou aqui, que a galera vai ver no podcast depois na íntegra, mas a questão de como um famoso pode impressionar tanto a vida de uma pessoa, né? A gente estava conversando que a internet foi bom porque aproximou a pessoa do artista, mas muitas pessoas quiseram ser famosas. O conceito de pessoa pública foi muito... fluido, né? Fluido, muito banalizado. Como você vê essa questão da internet aproximar o artista do público e, ao mesmo tempo, também as pessoas quererem ser famosas a qualquer preço, qualquer custo, assim como aquele famoso? Como é que você observa tudo isso? Eu acho que tem dois fenômenos. Eu acho assim que aproximou dos fãs, e a maioria dos fãs torce pelos seus ídolos, pelos seus atores, pelos seus cantores, e eu acho bonito. Você vê que a maioria elogia, dá força, quando um famoso passa por uma dificuldade, nós estamos rezando por você. Sim. É nítido a gente ver isso. Agora, existe um percentual de pessoas, e pessoas que definitivamente não sabem o que estão fazendo na vida. São aquelas pessoas assim que não sabem qual o sentido nem o propósito da vida, da sua existência, ainda não se descobriu quais são os seus dons, quais são os seus talentos, e elas acabam colando a sua vida na imagem de outras pessoas. E aí é muito perigoso, porque cria-se uma dependência muito grande. Você fala, dependência virtual? Sim, dependência virtual. Então, aquelas pessoas vivem para achar que um dia vão ser alguma coisa ali. Então, eu acho que tem um perfil de personalidades que essas que estão, em algum momento, se descobrirem, peraí, deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar menos para o outro e olhar para mim, essas vão embora. Vão embora e vão bem, assim. Achou o rumo? Vai. Tem gente que está perdida momentaneamente, isso acontece. Agora, existe uma parcela que ganhou voz com a internet que me preocupa, que são aquelas pessoas invejosas mesmo. E quando a gente diz invejoso, é aquele que quer que o outro deixe de existir porque acha que o espaço é dele. Ele quer ser como a pessoa, mas também quer que aquela pessoa deixe de ser. Não, porque ele tem certeza que aquela pessoa só está ali, que ele não está ali porque aquela pessoa ocupou o espaço. Que loucura, né? Isso é o invejoso quanto mais. Porque, assim, tudo que a gente falou aqui, a gente falou de admiração. Sim. Nenhum momento a gente falou aqui, aquela pessoa tomou o meu lugar. Não, tomou, ela está no lugar dela. Eu vou ter o meu. Qual será? Não sei. Mas não é. Aquilo é daquela pessoa. Então, eu acho que tem esse tipo, que são os fãs mais perigosos. Entendi. Eu acho. Porque não é fã do trabalho. Não é admirador. É uma pessoa que quer aquilo que ela não batalhou para ter. Podemos dizer, uma inveja, né? Uma inveja. Doutora Ana, eu queria que você deixasse um recado, porque assim, o nosso público telespectador é um público feminino muito grande também. E é um público que a gente sabe que gosta do tipo de conteúdo que você promove, é um público que te acompanha, é um público que engajou nossas redes sociais muito com suas entrevistas que você vem fazendo, a gente sempre mostrando lá no programa. Queria que você deixasse um recado para nossa dona de casa, uma dica, alguma coisa que possa melhorar a vida do nosso telespectador. Olha, eu digo o seguinte, que a vida, as pessoas têm frequências, né? Então, se de alguma maneira as pessoas se interessaram pelo que eu falei, dentro do programa de vocês, é sinal de que a gente tem coisas em comum. Quais, não sei. Então, se tem coisas em comuns, eu posso dizer que essas pessoas, em geral, têm um coração bom. Porque existe a frequência do bem, né? Como existe a frequência do mal. E toda vez que a gente tem um coração bom, tudo é possível. Tudo mesmo. Assim, existe muita maldade? Existe. Mas eu nunca vi que a força do bem é muito maior. E se a gente une essa força do bem, porque o bem não é unido. Se a gente une essa força do bem, a gente é capaz de fazer muitas coisas. Então, assim, eu agradeço as pessoas que seguem vocês, que me seguem de alguma maneira, e eu peço ao universo que continue me dando a sabedoria de ser porta-voz de coisas que podem tornar a gente melhor. Legal. E a gente aqui do programa, a gente
torce para que você consiga atingir cada vez mais pessoas da forma que você atinge a gente, que é inspirador. Eu tá? que agradeço. Eu te agradeço, Sônia. Acho que a gente deixou uma mensagem bacana aqui com a doutora Ana Beatriz. E, ó, a doutora Ana tá esperando agora você aqui, tá, Sônia? Com certeza. Sônia, não te chamei que achei que você não viria porque não teria tempo hábil. Mas, assim, convidadíssima desde antes do Pod People começar, porque aqui o Pod People é um podcast para exaltar talentos e para destacar pessoas que inspiram as outras. Você E a gente inspira, tava precisando. Sônia inspira. Então, Obrigado. num mundo de cancelamentos e de vamos jogar pedra, o Pod People quer jogar purpurina. Bacana.